queridos irmãos, a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Eu estou aqui hoje para dar seguimento ao nosso estudo bíblico e hoje eu vou falar um pouco da história que está em 1 Reis, vou falar do capítulo 7 ao capítulo 12. Essa história ela nos traz um ensinamento muito grande sobre a obediência, né? As promessas elas precisam caminhar em obediência e a gente vê isso muito claramente na história de Salomão. Salomão, ele colheu muitas consequências por causa das alianças, por causa das decisões feitas erradas. E a história ela começa quando Davi, ele falece e Deus cumpre das promessas que ele havia feito a Davi, que quando ele falecesse, ele entregaria o reinado para o seu filho Salomão. Ele havia abençoado Salomão, dado ele a sabedoria necessária, as riquezas necessárias, e Salomão começa a reinar, né? E uma das principais coisas que ele fez foi começar a honrar o pai Davi, né? Ele começou a construir o templo em nome do Senhor, que era um desejo do coração do seu pai, e ele começa a construir esse templo com muita excelência. Ele demorou alguns anos ali, utilizou as suas riquezas, e quando esse templo ele ficou pronto, ele consagra esse templo ao Senhor e faz uma oração que agrada muito o coração de Deus. Ele consagra aquele templo e pede para que Deus ele estivesse naquele lugar ali para todo sempre, cuidando do povo e dando ele a sabedoria e o discernimento. Aquela oração ela agrada muito a Deus, mas Deus ele deixa um lembrete para ele. Ô Salomão, eu estarei aqui para sempre, desde que você não esqueça o meu nome, não deixe de me adorar e o seu coração seja igual ao do seu pai. Deus deixou isso muito claro para ele. E mesmo diante ali da bênção, das prosperidades, a Bíblia fala que Deus volta pela segunda vez ao encontro de Salomão para poder avisá-lo novamente, né? Que ele estaria com ele, mas que ele não deixasse de cumprir a palavra dele. E a gente vê no decorrer da história o auge da vida de Salomão. Salomão começa a ter muito prestígio, muita honra, né? Ele é procurado por muitos reis, muitas pessoas do mundo todo ali para pedir conselhos, para ouvir a sabedoria que aquele homem tinha, né? E realmente Salomão tinha tudo. Salomão tinha a presença de Deus acima de tudo. Salomão tinha poder, tinha fama, tinha centenas de mulheres, mas mesmo assim isso não foi suficiente. Ele na sua velhice ele acaba deixando o seu coração se enganar através dessas alianças que ele fez com essas mulheres. Mulheres que Deus lá atrás havia avisado para ele que ele não se envolvesse com mulheres estrangeiras, né? Deus já havia falado lá atrás. E essas mulheres, elas corrompem o coração de Salomão quando ele está mais velho e infelizmente ele começa a adorar outros deuses e o coração dele esfria perante ao Senhor. E isso gera as consequências da queda do seu reino, né? A divisão de um reino que nós vemos essa divisão até hoje, né? Então a gente realmente vê que promessas sem obediência elas não se sustentam. A gente vê isso no decorrer da história toda de Salomão. E hoje eu te convido a começar a orar ao Senhor de uma forma diferente. A sabedoria todos nós temos dentro de nós. Mas isso não significa que nós utilizamos ela, né? Salomão foi considerado o homem mais sábio do mundo, mas mesmo assim, determinada época da sua vida, ele não usou a sabedoria que ele tinha. Por isso eu te convido hoje a começar a orar diferente, peça ao Senhor que Ele te dê a sabedoria necessária para utilizá-la de fato ali da forma correta, que Ele te dê o discernimento das alianças que você precisa fazer e que você também precisa romper, que você caminhe num caminho reto e que Ele te ensine a ter um coração ensinável, um coração obediente, porque se nós somos obedientes, nós caminharemos de forma a chegar ali aonde que Deus tem para nós. Promessa sem obediência, ela não tem de fato ali a conclusão de realmente chegarmos ali aonde Deus quer. E nós vemos isso muito claro na história de Salomão. Eu espero que essa palavra ela tenha falado ao seu coração nesse dia de hoje e que você não esqueça que, acima de tudo, a obediência às palavras de Deus nos mantém de pé sobre as promessas que Ele tem sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Amém.